E o tema da mensagem de hoje é: o culto nunca acaba. Eu gostaria de refletir com a amada igreja do Senhor Jesus nesses versos que acabamos de ler, em que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo, rogando pela misericórdia, ou seja, em uma linguagem um pouco mais popular, ele está dizendo: pelo amor de Deus, por favor, se atentem no que eu estou dizendo. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu fui procurar estudar um pouco sobre o que significa culto. E eu procurei, o termo culto, ele aparece pela primeira vez em inglês, no ano de 1617. É derivado do francês, que é chamado de culte, o que significa adoração, que por sua vez também se originalizou da palavra também latina, cultus, que significa cuidado, cultivo e adoração. Como representa também a devoção, culto representa a devoção a uma pessoa, como também a uma coisa. Então, na antiguidade, se cultuava a objetos, se levantava uma estátua, um ídolo, uma imagem, e o ser humano, por sua necessidade de adoração, ele adorava alguma coisa. Mas nós sabemos que nós somos chamados para adoração a um Deus vivo, poderoso e eterno para sempre. Quantos podem declarar amém? O significado da palavra adoração no hebraico é avodar. Sua pronúncia no hebraico, no original, é avodia. Essa palavra em seu significado quer dizer também trabalho, adoração e serviço. Ou seja, o culto é uma resposta do ser humano a Deus, como gratidão ao Senhor. Até aí tudo bem? Todos entenderam? Muito bem. Cultuar envolve tanto homenagem ou reverência a Deus, quanto ao serviço à sua pessoa. Então vamos entender, culto é uma homenagem e reverência que nós temos a Deus, como também a uma pessoa, nós já falamos aqui. Agora, o que é um culto racional? Vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aos nossos irmãos em Romanos. Bom, o culto racional significa adoração consciente com amor, mas também com entendimento. Então, racional é uma adoração com consciência, com entendimento. Logo se refere à nossa razão e à capacidade de raciocinar. Então nós temos a capacidade de raciocinar aquilo que queremos. Bom, pelo meu entendimento, pela minha capacidade de raciocinar, hoje eu me arrumei, vim bonitinho de crente, terninho hoje, está um pouquinho frio, hein? Roupinha de crente, carinha de crente. Eu vim cultuar o Senhor, vim entregar o quê? O meu culto a Ele. Porque eu entendo que a Ele eu devo adoração, a Ele eu devo a minha vida, a Ele eu devo gratidão, pelos seus benefícios, pelo seu amor, pela sua entrega, pela entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por ser chamado criatura de Deus, como foi pregado aqui ontem, e glória a Deus aos irmãos que vieram no culto de homens ontem. Você pode, mulheres, aplaudir pela vida dos homens. Ontem, culto dos homens, Deus falou poderosamente aqui. Glória a Deus. Senti falta de muitos homens, mas aí eles vão vir na próxima. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nessa forma consciente, entendemos que Paulo está dizendo aos Romanos que isso representa a nossa mente e os nossos pensamentos, a nossa vontade. Por isso, o culto racional significa adoração que vem da nossa vontade própria, do nosso entendimento. Ou seja, eu presto culto porque eu entendo. Então, culto é avodia. Culto é trabalho, culto é adoração, culto é serviço. Ou seja, se eu sirvo a Deus, eu estou adorando. Se eu trabalho, eu estou cultuando. Se eu sirvo a Deus, eu estou adorando. Se eu estou trabalhando, eu também estou cultuando. Deu para entender? Você pode dar um amém? E como primeiro tópico dessa mensagem, eu quero falar sobre cultuar a Deus com o trabalho. Eu quero explicar, amada igreja de Cristo, que o que está escrito em Gênesis, coloque por mim, por gentileza, Gênesis capítulo 2, o verso 15, a palavra do Senhor.
Gênesis capítulo 2, o verso 15. Está na minha versão? Tá, né? Glória a Deus. Então você pode acompanhar no telão. Eu, como tenho anotado aqui, eu vou seguir por aqui. Então acompanhe comigo. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então o próprio Deus, ele pegou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. O que significa cultivar? Cultivar significa trabalho, serviço e adoração. O que significa cultivar, irmãos? Mais uma vez para ficar gravado na mente. O que significa cultivar? Trabalho, serviço. A gente precisa entender. Por quê? Porque quando acabar este culto, você vai pensar que ele acabou. Mas na verdade o culto não acaba. E nós vamos entender através da mensagem de Cristo que o tempo todo, tudo que a gente faz, seja em trabalho, seja em serviço, seja adoração, é culto. Ou você acha que a adoração era só quando o ministro estava aqui com o violão tocando, aquilo era adoração? Não. Quando você levanta a mão para glorificar, é adoração, é culto. Se você balança o corpinho para lá e para cá, ó, você está dizendo assim: eu te adoro, eu te cultuo. Você tem saúde. Tem gente que está no leito querendo mexer pelo menos o dedinho, está todo travado. A gente deveria ser um pouco mais grato pela possibilidade, o favor de Deus sobre a nossa vida, de poder estar hoje aqui e prestar um culto e ter a certeza que tudo à nossa volta, nosso corpo, tudo é culto. Mas o que o nosso adversário quer fazer é paralisar esse entendimento, porque fazendo assim você não vai gerar gratidão a Deus e não vai desfrutar dos benefícios da graça. Quais são os benefícios da graça? Poderes alcançados em Cristo. E a gente começa a viver uma vida limitada. Por quê? Porque a gente não alcança, porque falta entendimento. Então peça ao Senhor agora comigo, vamos, um momento profético. Senhor Jesus, abra o nosso entendimento. Mais uma vez, Senhor Jesus, abra o nosso entendimento. Então a gente entende que culto vem de cultivar, e adorar vem de serviço. Então isto está dentro da parte racional do homem, que corresponde o certo a se fazer. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, o Senhor nos deu coisas que nós precisamos guardar e cultivar. Você concorda comigo? Você entende isso? O Senhor te deu coisas que você precisa guardar e cultivar. Primeira delas, qual é? A sua vida. A sua vida você precisa guardar, você precisa cultivar e você precisa evoluir. São 3 passos que nós precisamos nessa vida. Então a minha vida eu preciso guardar, colocar a salvo. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Então você precisa colocar, guardar as suas emoções, seus sentimentos, seu coração. Você é vivo, você está vivo em Deus, e através do sangue de Cristo foi lavado, purificado para viver algo novo. Então você precisa primeiro o quê? Guardar o seu coração. Aí o cultivo é o quê? Agora trabalhar sobre as suas emoções. Você precisa trabalhar, estar livre de coisas que prendem você, de situações que amarram você. Você precisa trabalhar isso, cultivo. E aí depois você precisa fazer o quê? Evoluir. Agora é o momento de colocar para fora tudo que você aprendeu. E a evolução é algo que começa a alcançar os outros. E o outro segundo passo que nós precisamos cultivar, a nossa família. Nós precisamos cultivar a família como? Colocar a salva. Você homem, você mulher que faz o papel de homem, que é essa sacerdotisa do seu lar também, precisa aprender isso, colocar a salvo. Guarde a sua família, homens, guarde a sua família, coloque a salvo. E agora precisamos fazer o quê? Agora eu preciso cultivar, trabalhar sobre o desenvolvimento, o bem-estar da minha família, o bem-estar da minha casa. Para quê? Para fazê-los evoluir, porque nós não criamos filhos para nós mesmos, nós criamos filhos para o mundo. Precisamos preparar. Nossos filhos não podem viver o tempo todo infantilizados, e nem nós homens viver uma vida infantilizados, nem você mulher viver uma vida infantilizada. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Com esse entendimento eu preciso progredir, eu preciso evoluir. E outra evolução, uma terceira, qual é? No seu trabalho. Você precisa guardar no seu trabalho. Você precisa também cultivar no seu trabalho. E você também precisa evoluir no seu trabalho.
tudo que o Senhor te deu para cuidar, você precisa entender como cultivo da parte do Senhor. E à medida que eu vou trabalhando com o que Deus me deu, eu estou adorando. Esse é o meu culto racional, isso é o culto lógico, é o entendimento. Considere-se, irmãos, considere-se que o teu trabalho é um jardim e que você é um jardineiro. Considere esse momento, pare e pense agora comigo. Considere que o seu trabalho é um jardim de Deus e você é um jardineiro. Então logo se entende o quê? Que você precisa desenvolver uma melhor performance no seu trabalho. O que significa isso, Jonathan? Significa que a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. Você está entendendo? Então, se o meu trabalho é um jardim e eu sou um jardineiro, eu preciso desenvolver uma melhor performance e eu preciso ser bom naquilo que eu faço, porque tem que ter resultado, ou seja, guardar, cultivar e evoluir. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Pode glorificar o Senhor? Então, dentro desse raciocínio, eu preciso dar resultados, ou seja, e isso é através desse resultado que eu preciso dar, é um esforço que eu faço, e nada mais é do que um culto a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que o resultado do meu trabalho precisa ser agradável, satisfatório a mim e quem vai estar sendo também servido por Ele. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Farinha no meu pirão primeiro, eu vou para a rua trabalhar, ganhar um pão de cada dia, e eu vou cobrar X valor, porque é assim. Ou eu vou prestar meu serviço a uma empresa, e lá eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a cara do patrão, ele chegou de Ferrari, esse cara tem dinheiro, então meu preço é lá em cima. Não, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Tem que ser satisfatório tanto para você quanto para quem vai ser servido. Tem que ser bom para ambas partes, porque senão não faz parte de um culto, não tem adoração. Aí tem um golpe, tem uma ação maligna, é ser uma pessoa trapaceira, é ser uma pessoa maliciosa, e não foi para isso que o nosso Senhor nos chamou. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Então o Senhor nos chamou para viver uma vida honesta diante dEle, como criaturas formadas por Ele. Ele nos deu o poder de domínio, e nós temos o poder para dominar. E eu aprendi aqui na quarta-feira, que aquilo que você vence, é aquilo que você domina. Então se você não vencer a avareza do seu coração, você vai ser pego por mamon. E aí você fica refém do Deus do dinheiro, e você não consegue evoluir naquilo que foi chamado. Então, amada igreja do Senhor, eu preciso entender, eu preciso trazer resultados com o meu trabalho, mas eu precisa ser agradável tanto a mim quanto quem recebe. Com o quê? Porque eu estou trabalhando como se fosse para Deus, e quem recebe daquilo que eu faço vai receber o melhor de mim, porque eu estou dando culto para Deus no meu trabalho. Pouca gente dá aleluia e glória a Deus agora. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega no trabalho, você que trabalha uma siderúrgica, metalúrgica, uma empresa de grande porte, sei lá. Aí você chega lá, já cruza com o encarregado, vai bater cartão, cruzou com o encarregado. Esse miserável, perseguidor de crente, ele não me ama. Ah, Senhor, leva esse homem, tira da empresa, mata esse desgraçado. Não é assim? E tu é crente. Era para ser o contrário. Senhor, salva esse homem, me dê uma palavra para ganhar esse coração. O teu sangue foi derramado na cruz também por ele. Me ajude a ganhar ele para ti, Senhor. Me dê palavras que ele veja em mim a tua luz. Porque às vezes a gente se acha perseguido, mas na verdade você pode ser uma má influência. O cristianismo não está frutificando em você, você não está dando um bom resultado, porque você não entende que trabalho também é cultuar a Deus, você não entende que o culto na verdade não acaba, então você vai para bater cartão, prestar serviço, mas não entende que tudo que Deus te deu precisa adorar o nome dEle. Tudo. Deus o chamou para governar nesse mundo, Deus o chamou e deu o poder de domínio ao homem. Você vai ver lá em Gênesis o próprio Senhor Deus falando assim, ao homem ele dá o poder, agora vai, dominai sobre a terra. Mas sabe o que a gente se preocupa? A raça humana, o ser humano está nele por conta da maldade, por conta do pecado. Sabe o que o homem quer? Dominar outro homem. E isso é pensamento de Satanás. Satanás que gosta de aprisionar a mentalidade. Deus nos fez para viver em liberdade.
Deus nos fez para andarmos unidos em amor, mas a gente sofre por conta desse agrilhão maligno de Satanás, mas hoje vai cair por terra. Hoje nós profetizamos: o Senhor abrirá o nosso entendimento, para que a nossa geração não caia no engodo de Satanás, para que os nossos filhos não se percam, para que a gente possa progredir e ver o resultado do bom trabalho. Tem alguém entendendo essa mensagem? Então, se no meu trabalho ele precisa ser uma bênção, então se eu entendo que o meu trabalho é um jardim de Deus, eu preciso cultivar. Eu preciso cultivar. Aleluia. Segundo tópico da mensagem: minha casa, o meu jardim. Se eu entendo que a minha família é fruto da graça de Deus, levar minha esposa ao shopping é cultivar? Sim ou não, irmãos? Sim. Bom, se eu entendo que a minha família é fruto da graça de Deus, ajudar a minha esposa com as tarefas do lar, eu estou cuidando do jardim de Deus? Sim ou não, irmãos? Muito bom, vocês estão aprendendo rápido. Se eu entendo que a minha casa é o meu jardim, eu preciso cultivar ela, levar meu filho para jogar bola, irmãos, no campo do Macarrão, é assim, Renan? Eu estou cultivando, irmãos? Sim. Sim. Porque cultivar e cuidar daquilo que o Senhor me deu é culto. Eu confesso para os irmãos que eu não sou fã de futebol, irmãos. Às vezes eu brigo com um e com o outro aqui do Fluminense, porque eu acho bonita a cor da camisa. Mas, irmãos, eu não curto muito futebol. Eu gosto muito de pescar. Quem gosta de pescar? Glória a Deus aí. Eu peguei umas aulas com Josué. Cadê Josué agora? Está aqui lá. Aqui, Josué está aqui. Eu peguei umas aulas com Josué. E aí tem um horário certo para você pegar peixe. Aí eu falei: agora sim. Só que eu não peguei, só peguei uma cocorocazinha no dia que fui lá. Meu Deus do céu. Mas já peguei peixe, já peguei curvina, irmão. É, na beira da praia. Na primeira. Eu gosto de pescar. Eu gosto de fazer trilha, pastor Silvio. Cadê a trilha, pastor Silvio? Eu gosto de fazer trilha. Eu gosto de dirigir, conhecer lugares. Como eu amo conhecer lugares. Eu gosto, mas futebol não gosto de futebol. Mas quando eu entendo que a minha casa é o meu jardim, o meu trabalho pela vida do meu filho, levar ele para o campo de futebol e assistir jogar, e incentivar ele e falar assim: eu quero ser igual ao Neymar. Eu falei: não, Neymar, você tem que ser melhor do que ele. Então vamos sim. Não é isso que o papai fala? Tem que ser melhor que o Neymar. Por quê? Isso é cultivar, é trabalhar. Porque o meu jardim precisa ter bom resultado. Eu preciso guardar, e fica para você, pai, mãe. Ei, você precisa tratar daquilo que Deus te deu. Se a sua família é um jardim, faça alguma coisa por ela. Trate um pouco mais da sua casa. Olhe um pouco mais para a deficiência do lar. Ah, mas eu não gosto. Mas alguém precisa da sua mão. Alguém precisa de você. Eu faço tudo numa casa, não gosto de lavar louça. Pronto, me entreguei, acabou. Pronto, pode me zoar. Não gosto de lavar louça, prefiro lavar um banheiro. Mas eu ajudo a minha esposa, às vezes quando fico lá: Jesus, me dá graça. Esse negócio de ficar lá esfregando na esponjinha, ela está cansada, eu tenho que ajudar. Porque a casa é nossa, o filho é nosso, a vida é nossa, e nós como família precisamos fazer alguma coisa, sabe por quê? Se você não faz, o mundo tem para ensinar. Se nós não tomarmos cuidado do jardim de Deus aqui debaixo do nosso nariz, o mundo está doido para roubar aquilo que Deus nos deu. E é tanta coisa que está aparecendo nos dias de hoje. É tanta coisa que está aparecendo nos dias de hoje. Então a gente precisa se motivar para isso, entender isso. Quando eu trabalho em favor do outro, eu trabalho para Deus, eu estou cultuando a Deus, ainda que seja meu filho, ainda que seja minha esposa. Eu glorifico a Deus quando eu presto culto a Ele, cuidando do meu relacionamento com a minha esposa. E quando eu falo do relacionamento, você já que é maduro vai entender que eu estou falando do papai e mamãe. Eu estou falando no momento da porta do quarto fechado, os filhos estão dormindo. Você precisa cultivar isso também. Porque a saúde do seu relacionamento depende disso.
Porque se o homem não serve a mulher, ou a mulher não serve o homem, na rua tem prato cheio. O inimigo não vai apresentar coisa ruim não, às vezes é coisa boa, bonita. As Dalilas da vida estão aí. Os Sansão do mundo também. Porque tem uns bombados do mundo aí, que não completa processo. E é muito bom ver a aparência, tá tudo em pé, tudo bonitinho num dia, né? Só que a velhice chega, depois tudo cai. Aí tu escolheu mal, tu foi pela aparência, escolheu mal. Eu sempre ensino aqui, escolha pela essência. O que tem no coração, escolha pela essência. Não viva de aparência. Minha mãe sempre dizia, nem tudo que reluz é ouro. Aprenda a escolher melhor as coisas da vida. Fica envolvido em encantamento. Meu irmão, sai disso. Minha irmã, sai disso. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o que é mais espiritual, irmãos? Pregar a palavra ou levar minha esposa para jantar fora? Vamos lá, irmãos, seja sincero. O que é mais espiritual, igreja? Estar aqui pregando a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, ou levar minha esposa simplesmente para almoçar, para jantar fora? O que é mais espiritual? Talvez o religioso vai estar dizendo aí, pregar a palavra, pastor. A palavra é mais importante. Deus não pensa assim. Porque se Ele preparou a família, Ele constituiu o homem da mulher e a mulher para o homem, constituiu família. E Ele se agradou disso. Ele diz agora, enchei, multiplicar e dominar sobre a terra. Então se eu faço isso, eu estou adorando, cultuando a Deus. Ou você ainda não pegou o que é culto? Cuidar da família é cultuar o Senhor, é adorar o Senhor, é também viver a palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar tudo bonitinho aqui, mas lá em casa eu sou o demônio. Não adianta a gente fazer tudo bonitinho aqui na igreja, roupa de crente, carinha de crente, anda como crente, eu quero é Deus, eu quero é Deus. E dentro de casa seu filho não tem você como referência, a sua esposa não tem você como referência, os seus vizinhos não te vê como referência. Não adianta, está perdendo tempo. Sai dessa capa, joga isso. Não. Tudo é culto. Tudo é culto. Aleluia. A nossa vida é totalmente espiritual, irmãos. Eu quero dizer que, por sermos tricotômicos, irmãos, espírito, alma e corpo, dá para separar? Me responda, irmãos, dá para separar espírito, alma e corpo? Não dá. Separar morre. Tira o sangue todo do homem, acabou. Tira o espírito do homem. Há poucos dias eu fui no velório de uma grande amiga nossa, na época da nossa mocidade. Ela estava num culto, e o Senhor arrebatou o seu espírito, a alma e o corpo no culto. Deus a tomou para si. Para nós que ficamos é uma dor, mas quando nós entendemos, irmãos, o que está acontecendo, nós vimos, isso é um arrebatamento de Deus. Porque a palavra nos ensina que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então a gente precisa entender que o tempo todo, se eu estou bonitinho na foto com Jesus, se eu estou bonitinho no meu processo de santificação, de separação para Deus, uma hora puxa a minha senha. Amém, irmãos? E com alegria, eu estou pronto. Com alegria, será que estamos prontos? A gente quer muito ir na carona do arrebatamento, né, com todo mundo no coletivo. Mas quem pode traçar um curso da sua vida do dia de amanhã? A gente faz até planos, irmãos. A gente faz até planos. Você pode se planejar para amanhã vou acordar cedo, ou 4 horas da manhã, vou pegar o trem, vou lá para o centro, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer. Você pode fazer planos, é normal, mas quem vai autorizar isso é Deus. Ele sabe do seu amanhã, Ele sabe dos seus dias, Ele sabe se você vai passar dessa porta para fora. Então o que eu preciso aprender? Eu preciso estar pronto o tempo todo, levar a minha vida ao entendimento, elevar o meu nível de adoração, elevar meu conhecimento a Deus, que o tempo todo eu estou ligado nele, Ele em mim. Eu sou seu filho, eu preciso ter relacionamento com Ele, uma comunicação com meu Pai,
E a complicação é que nós temos muitos filhos que não querem falar com o pai. A complicação toda é que nessa geração tem muitos filhos que não amam o seu pai. Muitos filhos que ficam aborrecidos porque o pai feriu, talvez na sua mocidade, talvez não entendeu a correção do Senhor. E quando eu falo de pai, eu estou falando nos dois sentidos. Talvez não aguentou a correção, achou que a correção era para a sua morte, ou para tirar você de alguma coisa, de algum plano, e você queria, porque às vezes os filhos querem uma coisa que o pai não quer, porque o pai sabe o que é melhor para o seu filho. O Senhor sabe o que é melhor para vocês, o que é melhor para nós. E como pai, a Bíblia diz que Ele corrige o filho quem ama. E nessa correção é tão forte na minha versão que diz que o Senhor açoita, ou seja, golpeia o filho que ama. Talvez algumas pessoas ganham uma açoite tão feroz de Deus para parar, porque senão você já estava no inferno. Satanás já tinha tomado você e se andado com a sua vida. Pô, mas eu não aguentei aquela pessoa, aquela situação, ou aquela perda, aquela dor, alguma coisa. Você talvez não entende, mas foi a forma do Senhor te parar e fazer você olhar para os céus. Porque na nossa caminhada a gente não olha para os céus, a gente fica tão apegado às coisas que pode se tocar, às coisas que se vê, a gente fica apegado nas coisas naturais e que esquece que nós somos sobrenaturais. Então não dá para separar espírito, alma e corpo. Não dá, irmãos. Bendito Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Tem como você sofrer uma perda de um ente querido e você falar: amanhã eu vou trabalhar e vou render o mesmo resultado de ontem? Tem como alguém fazer isso? Não tem. Por isso que eu falo que tudo é espiritual. Tem como você perder uma parte do seu corpo e falar no seu trabalho: não, pode deixar, eu vou produzir do mesmo jeito que eu produzi ontem, porque não me faz falta essa parte que eu perdi. Tem alguém que pode fazer isso? Tem alguém aqui que tem essa façanha? Então tudo é espiritual, sabe por quê? Porque envolve as nossas emoções. E nós estamos aqui pregando que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor quer transformar você e as suas emoções, porque é importante que você compreenda o seu valor em Deus, que você compreenda o seu lugar em Cristo, quem você é, que você saiba da sua identidade. Tem alguém ouvindo essa palavra? Você pode adorar o Senhor. Com isso eu afirmo que tudo é espiritual, porque envolve espírito, alma e corpo. E no nosso processo de espiritualidade, irmãos, a gente precisa ser melhores maridos. Vocês precisam ser melhores esposa, precisamos ser melhores filhos, melhores noras, amém, noras? Melhores sogro e sogra, melhores genros, melhores netos. Precisamos ser melhores, porque infelizmente nos dias de hoje tem muitos que não estão dando bons testemunhos. Na oficina de oração da igreja falam em línguas, mas chega na segunda-feira, pastor Miquel, não vigia a língua. No culto na igreja ora em línguas, coisa linda de se ver. Na segunda: aquele miserável está me perseguindo, bandido, ele me paga, eu vou orar para Deus matar. Feiticeiro, crente feiticeiro. Que isso? Precisamos ser melhores. Que culto nós estamos prestando? Que lugar nós vamos chegar em Deus dessa forma? Então nós precisamos aprender a cultuar. Nós precisamos aprender que o culto não acaba. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? O que se espera de um cristão, irmãos? O que se espera de nós cristãos é que tudo o que a gente faça seja como se fosse para Deus. O que se espera de mim e de você é que todos os nossos gestos, tudo que a gente faz, tudo que a gente começa a viver nessa vida, seja como para Deus. Como para Deus. Imagine que a partir de amanhã todos vocês decidam fazer isso. Somente o número de pessoas que aqui estão. Imagina, Ramon. Imagina, Ladim.
Irmã Neuza, imagina amanhã todo mundo sai daqui no trabalho, vai fazer tudo como se fosse para Deus. A dona de casa acordou, vai fazer o seu melhor café da manhã, porque ela sabe o quê? Que tem Deus na casa. Então ela vai pegar a melhor louça, o melhor talher, a melhor xícara, ela vai preparar tudo bonitinho, a melhor toalha, tirar aquela toalha que está guardada no armário cheirando a mofo. Não, tira ela bonitinha, porque é uma ocasião especial. Deus está na casa. Forrar o melhor lençol na cama. Não só porque vai precisar receber o seu marido, mas também porque vai receber o seu homem de Deus. Vai lavar a louça, feliz da vida, é como se fosse para Deus. Lava minha alma também, Senhor. Está limpando a casa, limpa, Senhor, o nosso lar. Tira toda a sujeira. Porque uma casa sempre reflete com o coração do ser humano. Como está a sua casa? Como está a sua família? Você, homem, vai se levantar pela manhã, eu vou para o meu trabalho, aí vai fazer a barba, faz bonitinho, porque você vai se apresentar para Deus. Sai bonitinho, naquelas coisas, que às vezes o homem é meio relaxado mesmo, irmão. Sai com a meia de uma cor, a meia do outro, sapato esgolepado, e a calça lá em cima, o negócio todo doido, e vai ele, eu vou trabalhar, é preocupado com dinheiro. Para, sai bonitinho, bota aquele perfumezinho bonitinho, imagem e semelhança de Deus, você tem que dar testemunho. E temos uns desavisados da vida, que todo esgulepado, às vezes está lá no trem lá, ou no BRT da vida, e não, Deus me deu tanta coisa. Aí quem está olhando assim, deu o que para tu? Que testemunho você vai dar, esgulepado da vida? Não. Então se todo mundo que está aqui amanhã for fazer tudo como se fosse para Deus, nós vamos transformar 7 de abril, nós vamos transformar a paciência, nós vamos transformar o mundo. Porque se tudo na nossa vida fizermos como se fosse para Deus, nós teremos um bom resultado no final do dia. Nós teremos um bom resultado na nossa vida. Quantos estão entendendo essa palavra? Coloca para mim, por favor, mídia, Salmos de número 103. Salmo de número 103. Leia, igreja amada do Senhor. Bendize e... Mais uma vez, 1, 2, 3. E por que tu só dá a metade? E por que a gente oferece só a metade? Não, Deus quer meu coração. Não, Deus não quer teu coração, Deus quer tudo. Porque Ele não foi para a cruz pela metade, Ele foi por inteiro. Ele derramou, diz a palavra, todo o seu sangue por amor a mim, por amor a você. E o que a gente dá de troca para Ele? Paulo está nos alertando, fazendo, pelo amor de Deus, irmãos, acorda a igreja do Senhor, acorda a comunhão Harario, acorda, porque o que Deus espera de nós é que a gente apresente hoje o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o entendimento daquilo para que nós somos chamados. Então é tudo. A gente precisa bendizer ao Senhor e se alegrar. Então tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso quer dizer que eu devo glorificar ao Senhor, honrar ao Senhor, bendizer o seu santo nome pela sua misericórdia. Então eu entendo que o culto na verdade não acaba, ele continua dentro de mim, por onde quer que eu passe. Aonde eu passar, o culto continua dentro de mim. Por quê? Eu estou fazendo isso aqui, bendizendo o Senhor com tudo que eu tenho. É com o meu trabalho, é com a minha casa, é com a minha família, é com o meu chamado do Senhor. Se é para louvar, que seja um bom ministro de louvor, que seja para pregar, que seja um bom pregador, que seja para interceder, que seja um bom intercessor, que seja para a limpeza, para o cuidado, para o servir, que seja. Faça o melhor que você puder, porque é para o Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor na sua vida com tudo que você tem. Isso é culto a Ele. Então, gente, o que significa isso, irmãos? O crescimento do reino de Deus dentro de nós. Por isso que o culto não acaba, porque o reino está em desenvolvimento dentro de nós.
Então, se o reino está desenvolvendo dentro de mim, eu entendo que eu estou num momento de crescimento, desenvolvimento. Lucas 17, 20 e 21, por favor, mídia, me ajude. Interrogaram certa vez Jesus, olha o que os fariseus falaram para ele. Lucas 17, 20 e o 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Quem respondeu, irmãos? Quem respondeu, irmãos? Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de... Cadê vocês, irmãos? O reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino do Senhor está dentro de mim, eu preciso desenvolvê-lo. Como? Não parando o culto, não parando a adoração, não parando o serviço, não parando daquilo que o Senhor te deu, o cultivo. Eu estou cultivando aquilo que o Senhor começou em mim. Eu estou trabalhando dentro daquilo que o Senhor me deu para serviço. Eu estou desenvolvendo, o culto está dentro de mim. Ou seja, o reino de Deus está expandindo dentro de mim. Quantos estão entendendo? O reino de Deus dentro do ser humano é a manifestação da realeza de Deus na vida de uma pessoa, na vida da família, numa comunidade, na sociedade. É o governo espiritual que promove a transformação, tanto no espiritual quanto no social. Então, se o reino de Deus está expandindo dentro de mim, não só a minha vida espiritual vai estar boa, saudável, como também a social vai ser transformada. Porque eu sou um homem de Deus, porque vocês são homens e mulheres de Deus, tudo que está à nossa volta precisa ser transformado. Tudo que está à nossa volta precisa mostrar Deus. Tem alguém entendendo essa palavra? É melhor parar, né? O que vocês acham? É melhor parar, né? Vou chamar o Ministério de Louvor para a gente terminar. O que vocês acham? Posso continuar? Só falta mais um tópico, o terceiro tópico, vou entrar nele. Amém? Dá para aguentar mais um pouquinho? Eu gosto de mexer com a igreja, saber que vocês estão aí, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus em expansão dentro de nós, sabe o que significa, pastor Silvio, diaconisa Márcia? É acolher a palavra de Cristo. Porque quando eu estou acolhendo, Lu, a palavra de Cristo, eu estou tendo o quê? Aceitação por ela. E se eu tenho aceitação por ela, Márcio, eu começo a deixar expandir dentro de mim o reino de Deus, Alexandre. E essa aceitação é o prazer que vai me motivar a viver no Senhor e procurar cada dia mais Ele na minha vida. Escolher, acolher o próprio reino de Deus com aceitação, ou seja, eu estou acolhendo a palavra de Jesus em minha vida, está tendo aceitação. Por quê? Porque a gente pensa que hoje, que é o reino de Deus, é comida e bebida. Não, Romanos, essa eu não mandei para vocês, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O que é o reino de Deus? É a alegria do Espírito Santo de Deus. É o ser humano em plena satisfação, resolvido nas suas emoções, resolvido no seu estado emocional, no seu interno, na sua identidade, quem você é e o que você representa para a sociedade. Não vai ficar à deriva de sentimentos ou de coisas vãs desse mundo. Não, porque você está resolvido em Deus. Tem alguém que compreende essa palavra? E agora sim um caminho para o terceiro tópico, dizendo: não terceirize aquilo que Deus lhe deu para fazer. Não terceirize, irmãos. Por quê? Olha o que aconteceu. Jesus certa vez, João 2, 15 e 16, vai dizer, não precisa colocar essa, você pode estudar em casa. No Evangelho de João capítulo 2, verso 15 e 16, Jesus quando chega na porta do templo, ele vê os cambistas, ele vê homens vendendo bois, ele vê homens vendendo pombas, ele vê homens vendendo ovelha na porta do templo. Jesus pega e faz um chicote, uma zorraga, e ele começa agora a
derrubar aquela mesa toda, revoltado, porque ele está dizendo assim: estão fazendo da casa do meu pai casa de negócio. Jesus começa a ficar indignado com essa situação e começa a derrubar tudo, mas não é só pelo simples fato dos homens fazerem da casa de Deus casa de negócio, mas é por estarem banalizando o sacrifício. Não é diferente nos dias de hoje. Estamos banalizando o sacrifício, porque hoje o sacrifício é você com o seu corpo. E como é que estamos apresentando o sacrifício para Deus? Como estamos apresentando nossos corpos a Deus? Paulo está aqui em Romanos gritando para a gente: pelo amor de Deus, apresente ao Senhor um culto racional, um culto com entendimento. Perderam o sentido do culto. Perderam o sentido do culto naquele tempo. Os homens estavam indo para a porta do templo e vendendo os cordeiros, os bois, as pombas, para que quem chegasse ali comprasse e entrasse para oferecer o sacerdote. E qual foi a instrução sobre o sacrifício? Vamos lá, eu anotei aqui e quero passar para a noiva de Cristo. Qual era a instrução que fora dada em relação ao sacrifício naquela época? Cada homem tomaria um animal sem defeito, puro, e levaria para sacrificar diante de Deus para a remissão do seu pecado. Era isso que foi combinado, era isso que era para ser feito. Cada homem tomaria do animal. Ele cuidaria, ele trataria do animal, ele ia criar desde quando saiu do ventre. Ele ia deixar evoluir, crescer, separar aquele animal, para que fosse perfeito, puro, para ser sacrificado para a remissão do seu pecado. O sacrifício com animais naquela época representava e apontava para o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito. E o que se entende nesse texto é que os homens não estavam comprometidos com isso que estava acontecendo ali. Pergunte para mim, pelo amor de Deus, quem está entendendo a mensagem, o que estava acontecendo ali? Eles estavam banalizando o sacrifício. Ninguém queria ter compromisso em criar, em cuidar. Será que é diferente dos dias de hoje? Será que é diferente dos dias de hoje? Nós estamos cuidando do sacrifício? Será que é diferente dos dias de hoje, Léo? A gente está cuidando do sacrifício? Hoje o sacrifício sou eu e você. Hoje não precisa mais derramamento de sangue de animais. Cristo, o Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito. Em uma única vez tirou o pecado pelo poder do seu sangue. E nos selou e nos marcou com o poder do seu sangue. Hoje o sacerdócio está banalizado porque ninguém quer mais se consagrar, irmãos. Ninguém quer mais se consagrar, ninguém quer se separar. O que isso, como também, tanto do lado de cá, quem está no sacerdócio, tanto quem está nos púlpitos das igrejas, homens, pastores, não querem mais viver o compromisso de separar, de sacrificar, como também quem está do outro lado, não quer também trazer o sacrifício. Hoje, infelizmente, o outro lado também precisa ter um entendimento. É a entrega, passar pelo momento de processo. Quantos querem viver o momento de processo? Não. Eu vou falar mais uma vez aquilo que o pastor Miquel já falou aqui em algumas pregações. Hoje a geração é a geração do fast food. É tanta pressa para adquirir alguma coisa. E a gente às vezes acaba se comportando como aqueles homens no tempo de Jesus, vendendo o sacrifício na porta do altar. Você quer um passe gospel? Vem na comunhão rara, aqui lá o pastor vai botar a mão, você vai ficar liberto. Você quer ficar livre disso? Cura da alma, cura da alma, cura da alma. E você não está curado na sua alma. Empurra tudo para o pastor. Vende sacrifício. Vamos lá, vai dar um passe gospel em você. Não. A gente está banalizando as coisas. O senso de responsabilidade é meu, é seu, é nosso, com aquilo que está sendo oferecido ao altar de Deus. E o altar de Deus não é isso aqui não, irmão. Isso aqui é concreto, irmãos. O altar de Deus agora precisa estar no seu coração. É o reino expandindo dentro de nós. Aleluia. Aleluia. E qual é a resposta então? Hoje o sacrifício sou eu e você.
E o que se espera disso? Que a gente se apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não deixe para outro fazer aquilo que cabe você fazer. Trabalhe, sirva, cultive, porque Jesus está voltando. Trabalhe, sirva, cultive, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pode ser no individual, para mim ou para você, quem sabe. Pode ser no coletivo, eita, glória a Deus. Todo mundo cantando, subindo nas nuvens, é lindo demais. Mas uma vida com Deus é muito séria. Eu estava falando com a Raquel outro dia, ela até postou isso. É irônico, irmãos. É irrelevante você dizer que quer passar a eternidade com Deus e não gasta 2 horinhas de culto com Deus. É uma pressa para ir embora. É um cansaço, sono. Mas eu quero ir para o céu. Mas você não tem tempo com Deus. Você não faz culto para Ele. Você nem ama Ele. Só ama você mesmo. É incoerente, irmãos, falarmos que queremos Deus, queremos passar a eternidade com Ele, e a gente não quer gastar um pouquinho de tempo com Ele, com quem morreu, com quem salvou a nossa vida, com quem abençoa todos os dias. Amanhã, fazendo chuva ou sol, vai amanhecer, vai ter um novo dia, vai ter uma nova oportunidade sobre a minha vida, sobre a tua, de fazer o certo. Hoje, esse momento aqui, final da noite, estamos em 8h28 da noite. Daqui a pouco eu estou encerrando o culto. Daqui a pouco a gente está acabando esse momento. E o que vai ser da igreja de Cristo? Será que vai acabar o culto de verdade? Ou a gente vai dar continuidade a isso no nosso coração? Foi lindo aquele mover que aconteceu naquele dia aqui, num domingo que a gente não conseguiu. Era essa a mensagem que eu ia pregar. Eu passei o dia todo examinando, relendo, vendo se está tudo direitinho, corrigindo, orando ao Senhor, consagrando ao Senhor. Mas chegou a noite, o Senhor preparou a igreja para outro momento. Falou a mesma palavra de uma outra forma, ensinando a igreja a se render ao Senhor. Muitas pessoas vieram aqui entregar o seu culto, entenderam muito bem. Mas a gente tem que viver só de momentos de rompantes como esse? Porque o mover é bom, irmãos, mas o entendimento te dá destino. O mover é bom, é gostoso, é glorioso. Meu Deus, o que aconteceu? Eu estou aqui chapado da graça de Deus, que moveu, eu rodei, eu pulei. E qual foi a palavra? Não sei. Onde que o pastor leu? Não sei. Mas eu pulei. Tá. E tu vai ver de pulando? Sem destino? É consciência, entendimento. O apóstolo Paulo está falando de culto racional. E o que a gente vai ganhar de tudo isso? O que a gente ganha com tudo isso? A gente vai experimentar daquilo que é bom, agradável e perfeito, como a vontade de Deus na nossa vida. É o que a gente ganha em andar com entendimento, a entrega pelo sacrifício vivo. Eu vou desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Esse é o culto racional. Eu faço porque eu entendo. Eu sirvo porque eu compreendo. Eu trabalho porque eu entendi o valor da adoração. Tudo é adoração. Tudo é adoração. Quantos entenderam a mensagem do Senhor? O culto nunca acaba. Eu gostaria que você nesse momento se colocasse de pé. Ministério de Louvor, pode subir. Verso 2 de Romanos: e não vos conformeis com estes século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que se espera de mim e de você nesse momento. O que se espera de nós nesse momento é que a gente possa realmente cultuar por entendimento ao Senhor e entregar a nossa vida a Ele. Talvez você entrou hoje por essas portas esperando receber. Talvez alguém te convidou, vamos lá que Deus tem uma bênção para você. De fato tem, a palavra dele te abençoou, te trouxe um direcionamento, veio para te dar um norte nessa noite. Mas eu pergunto agora, o que você tem para oferecer ao Senhor? Agora eu pergunto a você, homem, mulher, amigo, você que veio aqui nessa noite, o que você tem para apresentar ao Senhor? O que você tem para realmente mostrar para Deus como compromisso? Quem gostaria de fazer uma aliança com o Senhor nessa noite? Uma aliança na sua devoção, na sua entrega. E o que eu estou fazendo aqui é um convite chamado convite da graça, onde o favor de Deus se derrama sobre os filhos, para que o entendimento nosso se abra e a gente possa desfrutar de tudo que eu falei aqui, da bondade de Deus, do poder de Deus, do extraordinário de Deus sobre a nossa vida, mas com entendimento. Talvez na sua identidade você foi tocado, talvez em suas emoções você foi ferido, mas nessa noite você tem a oportunidade de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Como? Realmente se entregando para Jesus.